Se você fosse ter um filho e quando ele nascesse, os seus amigos ou parentes quisessem colocar o nome da vontade deles, você aceitaria? É sobre isso também que a gente vai conversar no devocional de hoje, do dia 4 de fevereiro. Vamos lá? Então, pessoal, o nosso devocional, o tema do nosso devocional hoje é o Deus que ouve. E quando eu digo para você, o Deus que ouve, eu acredito que você deve entender que é aquele que nos escuta, é aquele que nos ouve a hora, independente da hora que a gente falar. É assim que eu penso quando eu lembro desse tema, né? E aqui começa dizendo assim, que em alguns momentos na vida a gente tem a sensação que Deus não nos ouve, a sensação que Deus não está nos ouvindo. Oramos por algo há muito tempo e nada acontece. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu também. E aí, às vezes a gente pensa que não há mais o porquê estar orando. Não há mais razão para estar orando, porque não recebemos nenhum sinal, não recebemos nenhuma resposta. E aquilo vai dando uma angústia, aquilo vai dando uma sensação ruim. E aí você pensa, aquela oração que você fez do dia 31 para o dia 1º. E nós já chegamos ao final do mês de janeiro e nada aconteceu. Nenhuma resposta veio. E aí você fica, não vai dar nada, deixa pra lá. Mas aqui está dizendo assim, não pare de orar. Continua. Não pare de crer, não pare de pedir. Porque Deus está ouvindo. Só não chegou a hora ainda. E aqui diz assim, não se entregue à autopiedade. Muitos começam a dizer que estão fazendo tudo certo. Estou seguindo a Jesus, estou vivendo em santidade, estou sendo fiel, mas minhas orações não são atendidas. Estou seguindo a receita, estou lendo a Bíblia, estou orando, estou indo para a igreja, estou fazendo coisa boa, estou doando alimento, estou ajudando a ONG, estou ajudando os cachorros da rua e nada dá certo, Senhor? Não. Mas aqui nos mostra que independente do que você faça, não é isso que vai fazer com que o Senhor atenda você na hora que você quer. Porque as coisas não são assim, não é verdade? E da mesma forma que fala pra gente se tranquilizar que Deus está ouvindo, não é pra gente ficar na autopiedade, né? E autopiedade quer dizer você se vitimizar, dizer que não acontece, a minha bênção não chega, eu não sei o que Deus está querendo fazer comigo. Eu vou compartilhar com vocês porque esses dias eu estava com essa parada de autopiedade. Eu estava me sentindo vítima. Eu estava me sentindo que as pessoas não me ajudavam, como se fosse obrigação de alguém me ajudar, como se fosse obrigação de alguém fazer alguma coisa por mim. E que Deus... E eu ficava falando assim, eu não sei o que Deus está querendo da minha vida. Eu sou tão legal. Nossa, eu tenho pedido tanto. Por que o Senhor quer? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? E eu ficava remoendo na minha cabeça, e querendo botar a culpa nos outros. Querendo botar a culpa em algo que não é. E não tem culpa nenhuma em ninguém. É simplesmente o tempo que não aconteceu comigo, né? E é isso. A autopiedade tava querendo me dominar. E eu tava caindo nessa parada de autopiedade. Que eu sou o coitado, que eu sou isso. Mas esse sentimento não é de Deus, cara. E deixa você mais para baixo ainda. Além disso, o tempo é um dos maiores inimigos, né? O tempo é uma das coisas que mais nos abalam. Porque quando está acontecendo alguma coisa boa, a gente quer que aquilo dure para sempre. Mas quando a gente está passando por uma dificuldade ou por um momento e aguardando uma resposta, o tempo vira nosso inimigo. Porque a gente quer que ele passe o mais rápido possível para que então chegue a notícia, para que então chegue a bênção e a gente saia daquela situação ruim. E aqui, no devocional, ele conta a história de Zacarias. E eu falei, deixa eu lá conhecer a história de Zacarias. Zacarias era acredito que já era senhor aqui, quando está lá em Lucas 1, a história de Zacarias, né? Ele fala assim, o anúncio do nascimento de João Batista, que é filho de Zacarias e Isabel. Aqui diz o seguinte, vou ler para vocês aqui porque vale a pena, é uma leitura muito legal. Certo dia Zacarias estava servindo no templo, pois seu grupo estava trabalhando lá, né, conforme a escala de trabalho dele. Foi escolhido por sorteio, como era de costume, os sacerdotes entraram no santuário
para acender o incenso, enquanto o povo adorava do lado de fora do santuário. Um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar. Ao vê-lo, Zacarias ficou abalado, ficou assustado, né? Porém o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Só um minuto. Aqui fala o seguinte, que Zacarias era velho e era doido para ser pai. Ele e a esposa. Eles queriam muito ter filhos. E há muito tempo tentavam e nada. Só que, naquela época, pensa só, se hoje um casal que não tem filhos, às vezes já é crucificado porque não chegou a hora de ser pai ainda, e aí, vai ter quando? Porque a vida é assim. Você não namora, você tem que arrumar uma namorada. Você começa a namorar, quando é que você vai noivar? Quando você noivar, que dia que você vai casar? Quando você acaba de casar, quando é que você vai ter o filho? Quando você tem um filho, quando é que você vai ter o segundo? Quando é que você vai ter o terceiro? E a vida é uma cobrança, né? A vida é uma cobrança e as pessoas são muito sem noção, porque são assuntos delicados e as pessoas elas querem invadir, né? Da mesma forma que eu falei dos parentes, algumas pessoas elas querem entrar em certos assuntos, entrar na nossa vida em um assunto muito delicado. As pessoas querem saber, elas não têm obrigação de saber e você não tem obrigação de falar. Vamos voltar para Zacarias aqui. E o anjo vai e fala para ele assim, vou conversar aqui que é melhor. O anjo vai e fala para ele assim: Zacarias, é o seguinte, as suas orações foram ouvidas. Sua esposa vai ter um filho e ele é muito amado. Ele vai transmitir a mensagem do Senhor, ele vai pregar o evangelho, ele vai fazer uma revolução na geração dele. Esse é o recado que você pode ler lá, Lucas 1. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com espírito e poder de Elias, preparado para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. O anjo falando para Zacarias. O que Zacarias fez? Olha só o que ele fez. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza que isso vai me acontecer? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Agora a resposta. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele que me enviou para trazer as boas novas a você. Agora, porém, você ficará mudo até os dias dessas coisas acontecerem, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias lá de fora do altar. Quando Zacarias saiu, Zacarias não conseguia falar nada, porque o anjo falou que ele ia ficar mudo. E aí o pessoal entendeu lá fora que tinha recebido uma revelação. E qual é o primeiro aprendizado aqui? Antes de eu chegar lá no final da história. A gente está orando tanto, a gente está pedindo tanto, e quando acontece realmente da gente ter uma resposta, a gente não acredita. Será? Isso é tão bom que nem parece que é Deus que me deu. Ué, você pediu tanto por isso, e aí quando você recebe a notícia, não, isso é muito bom para ser verdade, mas você não estava pedindo para quem realmente é muito bom e é verdadeiro? Então acredite no poder da oração. A gente acredita, duvida e vai orando e acredita, e quando chega a resposta, a gente não acredita, a gente fala assim: é muito bom para ser verdade o que está acontecendo comigo. Mas realmente é tão bom que é verdade, porque quem deu é verdadeiro e é fiel e cumpriu. Vamos lá, vou continuar aqui, vou pular agora aqui para o finalzinho, que diz assim, o nascimento de João Batista. Aqui está falando que João Batista nasceu. Chegado o tempo, isso aqui já está no 57, Lucas 1, 57. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel, que era a esposa de Zacarias, deu à luz, né? Vizinhos e parentes chegaram ao tomar conhecimento que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Já era de idade, o pai também, né? Quando o bebê estava com 8 dias, vieram para a cerimônia e queriam chamar o menino de Zacarias, como seu pai. Mas Isabel disse: não, seu nome é João. Olha o tal do parente e o tal do amigo. Amigo ruim, né? E o parente ruim. O cara estava... Por quê? Vamos lá. Então eles disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai, perguntaram a Zacarias. E ele pediu que ele desse uma tabuinha, está escrito assim, uma tabuinha, para escrever. Para surpresa de todos, ele escreveu assim: seu nome é João.
No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Com 8 dias do neném nascido, Zacarias ainda estava pagando por não acreditar. O anjo chegou, mandou para ele a real, ele não acreditou, ficou mudo. Com 8 dias que o neném nasceu, ele ainda estava sem falar. Os parentes vieram e quiseram botar moral. O nome dele vai ser Zacarias, os parentes, amigos. O nome dele vai ser Zacarias igual o pai. A mãe falou, vai ser João. E aí os parentes ainda... Não tem ninguém na família com esse nome de João, tem que ser Zacarias. Aí deve que alguém falou, vamos perguntar pro mudo do pai, né, que não fala nada. Perguntou pro pai. O pai escreveu, vai ser João, e no mesmo instante voltou a falar. O que eu aprendi também com isso? Não permita que parente, não permita que as pessoas de fora entrem na sua vida. Ele tinha um combinado, ele com a esposa, ele tinha uma relação de oração para pedir um filho. Talvez os parentes nem oravam por isso. Às vezes os parentes criticavam mais que tudo. Os amigos mais do que tudo. Amigo ruim, né? Porque amigo bom ora. Assim como o parente bom ora. E aí quando nasceu, a mulher lá acabou de nascer, vai querer botar um nome no filho da pessoa? Então assim, tem coisa que... Porque você combinou com a pessoa que está do seu lado e pronto, acabou. Tem coisa que você combinou, você e Deus somente. E ninguém pode botar a moral. Ninguém pode enfiar na sua vida e dizer o que você tem que fazer. A não ser que você esteja precisando de uma orientação, que você esteja perdido na vida, aí você procura alguém, um entendimento espiritual, procura um pastor, procura seu pai, alguém que você tem como referência de vida, como exemplo de vida. E aí o parente vai lá e quer trocar o nome da pessoa. Primeiro que as pessoas já estão sem noção, que as pessoas querem julgar o outro, por que o outro não tem filho, por que o outro não recebeu a bênção, como se o outro tivesse culpa. Mas simplesmente o outro está vivendo o tempo de Deus para a vida dela, para a vida dele. E não cabe a nós julgar o porquê que as coisas não acontecem com uma pessoa. A gente pode ajudar em oração. Agora ficar dizendo, quando é que você vai ter um filho? Quanto tempo essa mulher e esse cara não ouviram isso? Já eram de idade. Então a gente precisa ter o senso de saber usar as palavras, como a gente vem falando no devocional. Confie no Senhor, ore, e no tempo certo Ele vai responder. Às vezes, é o que eu falei ontem, a não resposta, o não responder também é um trabalhar para que eu amadureça, para que você amadureça e a gente consiga entender o que Deus quer para nós. E aí falando sobre eu ser a vítima, ou o sentimento de piedade para as pessoas terem dó de mim, porque as coisas não acontecem na minha vida, eu entendi perfeitamente que eu só estava fazendo a coisa, não estava fazendo o que era para ser feito. Quando eu começo a fazer o que é para ser feito, igual eu estou fazendo aqui esse vídeo, as coisas começam a mudar. E eu começo a pensar diferente. Porque eu entendo que enquanto a minha resposta não chega, eu não tenho que ficar parado me fazendo de vítima. Eu tenho que continuar trabalhando, continuar fazendo e continuar seguindo no propósito. Independente do que vai acontecer, continue orando, continue crendo, porque Deus ele é Deus de todos os jeitos, independente se Ele fizer ou não. E continue acreditando. Falando do quanto Deus tem feito na sua vida, independente do que aconteça ou não. Porque também é um testemunho. Espero que você tenha sido abençoado. Quero compartilhar com você uma frase aqui que diz o seguinte: a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Quando a gente fica ansioso, a gente centraliza a nossa atenção, a nossa vida em qualquer coisa menor do que Deus. A gente esquece Deus e centraliza tudo no vitimismo. E Deus é muito maior do que todas as outras coisas. Espero que você tenha entendido, que tenha feito sentido. Deus abençoe você. E compartilhe esse vídeo, comenta aí o que você achou. Tem parente ruim na família que fica envolvendo na sua vida? Fala aí também. Mas, e se tiver também, manda lá no grupo da família, né, para todo mundo se ligar, né? É só eu que estou falando, não é você mesmo. E assim vai. Valeu, tamo junto, até amanhã.